Dá um panorama dessa questão, porque eu tenho um livro aqui de hipnose que estava falando que quando na Espanha tiraram a astrologia do curso de medicina, os médicos da época falaram: estão tirando nossos olhos, porque estava integrado na universidade astrologia. Conta um pouco dessa parte, dessa questão, por que houve essa ruptura, como que houve, É, a, e é, a ruptura acaba sendo sempre política, né? Porque nessa época a gente precisa dizer que realmente a astrologia que estava se popularizando, ela começou a misturar muito com outras áreas, que começou a se afastar desse aspecto mais astronômico, mais da tradição que eles tinham, e começou a se misturar muito com aquilo que a gente ainda vê nos almanaques, que é sobre a prática da magia, utilizando o herbalismo, os talismãs, e isso começou a desagradar a igreja, né, a grande igreja da época, que inclusive teve papas astrólogos também. Então, começou uma pressão muito grande, principalmente na França, se eu não me engano, foi lá que começou essa dissociação, né? Já tinha um astrônomo e astrólogo famoso, médico, geralmente eles juntavam esses saberes, né? Medicina, matemática. Ele foi um dos responsáveis, ganhou um concurso na França por descobrir a coordenada terrestre longitude para ajudar na navegação com os instrumentos, porque era a mesma coisa, né? Os instrumentos que eram usados para observação do céu e cálculo dos planetas para a hora de nascimento, na época geralmente de celebridades, né? Quem podia pagar, também era para navegações. Então, ele ganhou o prêmio e o Cardinal Richelieu demorou para entregar esse prêmio para ele, porque não queria, né? Agora, se você vê também na Inglaterra, em outros lugares, eles colocam o nome de um outro John, né? É sempre assim, o avião foi inventado pelos americanos, desconhecem o nosso Santos Dumont. Então, se você for a história da longitude, quem descobriu foi um John lá, inglês, porque além da briga Inglaterra-França, né, não reconhece esse trabalho. O nome dele é Jean-Baptiste Morin, como Morin de Villefranche. Né? Ele é conhecido internacionalmente como Morinos, pelo nome latino, e ele foi um grande estudioso, ele compilou dezenas de livros sobre essa astrologia matemática. Ele não gostava nada que a gente usa hoje, sabe, assim, de sistemas de previsão que não seja relacionado ao sistema solar, à astrofísica, né? Então tinha muita coisa que vinha, uma tradição que vinha tanto do hebraico, né, quanto dos muçulmanos, que eram projeções simbólicas, matemáticas, mas simbólicas. Então ele não gostava desse tipo. Então ele angariou muitos inimigos, mas começou essa briga, essa discussão, até que foi saindo, né, começou muito cedo, né, as 4 universidades que tinham a cátedra era de Salamanca, na Espanha, que eu desejo, assim, né, se os deuses permitirem, quero ir lá me sentar numa cadeira ainda, se existia a sala onde foi ministrada a última aula de astrologia. Eu sei que existe a biblioteca, já vi fotos, né, o Astrolab, todas aquelas coisas, mas Salamanca eu quero muito visitar. Mas também existia a cátedra na Universidade de Paris, na Inglaterra, se eu não me engano, em Oxford, e na Universidade de Bolonha, na Itália. Foram os 4 grandes centros, mas depois se espalhou, tanto Coimbra, em Portugal, teve, então, né, depois na Dinamarca, um grande astrólogo e astrônomo, depois Kepler. Então, quando houve essa expulsão, foi no século XVII, algumas universidades escondidas continuaram ainda um pouquinho mais, mas para esse tipo. E realmente foi
para mim foi assim, então isso, então eu acho que os astrólogos foram um pouco responsáveis, que eles começaram a popularizar, né, depois da imprensa, ficou mais fácil fazer esses almanaques, então eles começaram, os cientistas acharam que era uma vulgarização, mesmo porque já tinha aquela briga, né, de o sistema astrológico ser geocêntrico, porque faz sentido a gente que nasce aqui, e a astronomia já estava no sistema heliocêntrico, então eles achavam que era uma grande bobagem, que tudo ia trocado. Então, misturou o avanço da ciência com esse descuido da arte da ciência, ele começou a ser expulso dos cursos, e isso foi lamentável, a gente vê até o dia de hoje, porque com pouco conhecimento que eles tinham na época, só pelo fato deles não fazerem uma cirurgia, não fazerem um tratamento num órgão do corpo, em alguma coisa que estava relacionada a um planeta ou a um signo, para evitar o sangramento, para evitar aquelas coisas todas, depois qualquer data era aceitável para se fazer qualquer procedimento. Então, se perdeu esse conhecimento, né? Tudo que quem se interessa por astrologia e saúde, astrologia médica, então vai ver lá acho que a astrologia hermética ainda traz isso, a astrologia kármica traz isso, a astrologia hebraica, como é cabalística, ainda traz isso, e outras tradições, como a hindu, na védica, a gente sabe, né, a Ayurveda, e depois na China, então conseguiram ainda manter essa ligação, mas a gente perdeu totalmente. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu vejo é que quando eles fizeram né, essa retirada, aquilo que a gente fala, jogaram o bebê fora com a água suja do banho do bebê, não é? Então, se perdeu não somente na astrologia a questão dos 4 temperamentos que a gente falou aqui, como que era a base da astrologia médica e da saúde, os 4 temperamentos, mas se perdeu esse conhecimento que até hoje não é resgatado nos cursos de astrologia, sabe? Não se dá uma importância que era maior do que os 4 elementos. Hoje todo mundo estuda, já é fogo, terra, ar e água, já é a primeira coisa que a gente sabe dos signos, mas os 4 temperamentos, né, que é o melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático, se perdeu e foi resgatado muito recentemente, décadas atrás talvez, por os metafísicos, né, que foi absorvido até pela classe médica nos Estados Unidos. A gente tem livros, a gente falou isso aqui na época dos temperamentos, só que eles colocam como tipos psicológicos. E a teologia protestante também se utiliza disso, porque eles dizem que os temperamentos são dons do espírito. Então, até hoje, muitas igrejas protestantes usam o cálculo do temperamento para mostrar como espiritualmente é importante que a gente estabeleça um equilíbrio, né? Que o tempero é exatamente isso, é um equilíbrio entre essas forças. Mas astrologicamente se perdeu.